Hoje eu vou mostrar como que eu fiz esse minion de tecido. Se você gosta desse tipo de passo a passo, dá um curtir aí no vídeo, para que eu faça mais vídeos de passo a passo. Eu vou começar com os tecidos de tricoline 100% algodão e a manta acrílica R2. Vou pegar meu molde, posicionar o molde, o tecido dobrado. A parte de cima e a parte de baixo. Vou posicionar e vou riscar com um lápis comum. Esse molde eu que fiz, mas eu acredito que possa ser encontrado vários moldes de minions na internet. Se vocês não encontrarem, deixe aqui nos comentários que eu posto o molde lá no blog. Eu vou alfinetar os tecidos para facilitar na hora do corte. Esse tecido tá com esse vinco aqui, mas não tem problema porque depois eu posso passar. Aqui é o bracinho do minion. Cortar 2 vezes. Posicionar aqui para aproveitar ao máximo o tecido. Vou também alfinetar e separar para cortar depois. Aqui esse tecido, ele é um azul, não é liso, ele é um azul poeirinha, para fazer o macacãozinho do minion. Então, vou pegar esse molde, que eu tô reforçando o risco. Vou cortar. E posso posicionar o molde desse jeito e riscar. Ou então tem outro jeito também que eu posso posicionar o molde. Ó, o tecido tá dobrado. Eu dobro o molde e eu vou dobrar mais uma vez o tecido. E posiciono ele assim. Então, dessa forma, hoje eu vou cortar 2 vezes esse molde. Tô riscando com um lápis branco comum. Então, alfineto. Aqui eu vou cortar, vou riscar de novo o molde, porque são 2 partes para a parte da frente e 2 para a parte de trás. Alfineto. Aqui a perninha do minion. Não vou riscar a perninha inteira, só vou riscar essa parte de cima, sem o sapatinho. Como o tecido tá dobrado, já vão sair as 4 partes para fazer as 2 perninhas do minion. Então, aqui eu já cortei o macacãozinho, cortei o bolsinho também, que tá no molde, a alça do macacão. Essas tiras são as tiras dos goggles do minion. Aqui o lápis é um lápis comum, Faber-Castell branco. Que eu tô cortando as mãozinhas dos minions, esse tecido tá dobrado. Então, aqui já vai sair uma mãozinha e aqui a outra, aqui os pezinhos. Agora eu vou cortar o olho do minion, eu vou posicionar o tecido e como ele é branco, eu vou conseguir enxergar o risco do molde por transparência. Esse tecido tá amassado, mas depois eu vou passar. Aqui eu dobro o tecido, né, porque eu vou precisar dele 2 vezes, alfineto, que eu já vou cortar para mostrar como que eu vou colocar a manta. Vou posicionar a manta acrílica, alfineto, e aqui eu já corto
Então, o posicionamento é esse, a manta e os dois tecidos por cima. Fazer a mesma coisa com a parte de fora do olho, que é o aro do goggle. Só que aqui eu vou fazer o contrário, eu vou riscar o molde por cima, e aí vai deixar uma marca leve no tecido. Eu reforço com lápis para poder enxergar na hora de cortar, alfineto e corto. Aqui eu cortei sem muita precisão, mas depois eu recorto melhor. Fiz a mesma coisa, então posicionei em cima da manta. Então, aqui estão os moldes, o corpo do Minion, os bracinhos, as mãos e todo o restante. Aqui o tecido das perninhas que eu cortei as 4 camadas juntas. Tô separando em 2 partes. Bolsinho. Agora para a máquina de costura. Aqui eu coloquei um ponto mais estreito, que é minha mesa de trabalho, com os Minions ali na tela para me ajudar a me inspirar. Então, eu vou costurar a parte do olho, que eu dei uma acelerada no vídeo. Costurando a parte do aro no tecido cinza. Reparem que são as 2 camadas de tecido, por cima e por baixo a camada de manta. Vou separar aqui. Aqui vai a tira do óculos do Minion. Vou passar a costura dos 2 lados da tira. Vou fazer isso com as 2 tiras. Aqui a alça do macacão. Coloquei os 2 tecidos frente com frente. E vou costurar deixando uma abertura para depois desvirar a peça. Aqui o bracinho do Minion, eu alfinetei a mãozinha com o restante do bracinho, direito com direito, costurando essa junção. Mesma coisa, depois vai ser com as perninhas. Então, aqui são 4 partes das mãozinhas. Então, a perninha, pego o tecido frente com frente, posiciono, posso alfinetar ou não, passo a costura, vou passar nas 4 partes. Aqui eu vou costurar o macacãozinho. Então, eu posicionei frente com frente o tecido e vou costurar. Aqui eu optei por fazer o tecido duplo para dar um acabamento melhor, mas pode ser um tecido só, mas aí o acabamento vai ter que ser diferente. Aqui o bolsinho, eu vou costurar o bolsinho
O tecido, são 2 tecidos também. Vou costurar e vou deixar uma abertura na parte reta, que é para depois desvirar o bolsinho. Agora, para costurar a perninha, eu vou pegar 2 partes opostas, vou alfinetar e vou passar a costura, deixando a abertura na parte de cima da perninha. O bracinho é a mesma coisa, aqui eu já tinha alfinetado as 2 partes. Vou costurando com cuidado. Uma coisa que eu não comentei é que na hora de cortar o molde, a gente não corta no risco. A gente corta deixando uma margem, porque o risco é onde eu vou me guiar para passar a costura. Bom, aqui tem um bolsinho costurado e eu vou desvirar. Vou cortar esses biquinhos aqui para não fazer volume na hora de desvirar. Então, eu desviro. Deixo alfinetada a peça. Aqui eu corto esse excesso de linha. Vou deixar separado para pespontar depois. Vou fazer a mesma coisa com a alça do macacão. Essa aqui já tá desvirada e essa aqui eu vou desvirar para vocês verem. Aqui eu posso usar uma tesoura, né? Ou algum outro objeto para me ajudar a desvirar. Cuidado se for usar a tesoura para não furar o tecido. Aqui a abertura, vou deixar os tecidos alinhadinhos, dobradinhos para dentro e alfinetar para pespontar depois. Aqui as perninhas e os bracinhos já desvirados. Então, eu tenho esse bracinho aqui que eu não virei ainda, não desvirei ainda. Eu vou dar uns piques nas partes que tem curvas para dentro, que é para o tecido não repuxar na hora que ele estiver desvirado. Então, aqui entre os dedos, vou dar um piquezinho, cuidado para não cortar a costura. Se cortar a costura aqui, tem que costurar de novo. Então, aqui é o local onde eu vou fazer os piquezinhos. Com cuidado. Aqui tá, a peça tá pronta para desvirar. Começo a desvirar com as mãos mesmo.
Depois dessa parte da mãozinha, como eu usei um tecido um pouco mais grosso aqui para fazer as luvinhas, que não é necessário, pode ser um tricoline comum, mas eu tinha esse tecido de sarja e achei que ia ficar legal a textura. Aqui, coloquei a tesoura por dentro. E aí, com cuidado, para não furar o tecido, eu vou desvirando os dedinhos. Aqui são só 3 dedos, né? Porque os Minions têm apenas 3 dedos nas mãos. Então, aqui a parte do macacão, eu já desvirei uma parte. E essa outra parte aqui eu vou desvirar agora. Corto aqui os cantinhos também, para não fazer volume na hora que for desvirar. E aqui eu vou cortar, dar uns piques nessa curva, para o tecido não repuxar também na hora que tiver desvirado. Então, dos dois lados eu dei os piquezinhos. Agora eu vou desvirar, que não tem segredo, é só ir ajeitando o tecido. Aqui depois, o ideal é passar para assentar essa costura antes de pespontar. Aqui eu tô alfinetando. Para já deixar no jeito na hora de pespontar. Aqui eu desvirar o olho. Então, aqui é o aro do óculos, do goggle. Eu vou recortar melhor essa parte. Tirar essas rebarbas. Para desvirar, eu vou vir com um alfinete para me ajudar a puxar o tecido, porque eu tenho que pegar uma camada só de tecido. Eu tenho que ter certeza que eu peguei uma camada só. E eu vou dar um picote. Se eu cortar as 2 camadas de tecido, eu vou acabar estragando a peça. Se bem que aqui não teria problema, porque depois eu vou colar o olho por cima, mas o ideal é não pegar as 2 camadas. Aqui eu peguei uma camada só, cortei o suficiente para virar, para desvirar, né, a peça, desviro, vou ajustando aí, desvirando completamente a peça. Agora o olho. Cuidado aqui novamente para pegar apenas uma camada de tecido. Aqui tem que sentir. Sentir que você pegou uma camada só de tecido. Então, dá um picotinho. Aqui você pode vir com uma tesoura menor, uma tesoura de ponta fina, para facilitar, mas eu usei essa mesmo. Depois que eu fiz o cortinho, eu aumento um pouco o corte, o suficiente para eu poder desvirar a peça. Que eu vou ajustando para desvirar completamente a peça.
Então, posicionando, é assim que vai ficar. Aqui tô desvirando melhor a peça. Essa é a tira do óculos. Eu já desvirei uma, vou desvirar a outra. Aqui é bom vir com um lápis ou com uma agulha de tricô ou com um haste e desvirar. Então aqui eu já tô com o Minion posicionado. A perninha vai ficar aqui para baixo, o bracinho aqui para fora. Só para ter uma ideia de como vai ficar. Aqui vai ser a alça. Então, vou pespontar aqui o bolsinho. Já pespontei aqui essa parte e fechei a costura, né? Vou pespontar o contorno do bolso e ao mesmo tempo vou costurar o bolso no macacão. Aqui eu dou retrocesso. Vai ficar a aberturinha do bolso. Agora eu vou pespontar o macacão. Agora a parte de trás do macacão, que não tem bolsinho. Tô pespontando. Pesponto a alça do macacão e já fecho aquela aberturinha que eu usei para desvirar. Então, vou fazer isso com as duas alças. Corto o excesso de linha. Aqui, com outra alça. Esse lugar onde está o alfinete, onde tinha ficado a abertura. No final, no começo e no final, eu dou sempre o retrocesso. Então, corto o excesso. E aqui, tô com o Minion já com a tira colada. Eu optei por colar essa parte, mas pode ser costurada com ponto invisível. Ou pespontado. Eu vou colocar agora o olho. Já colei a parte branca na parte cinza com a cola círculo e vou colar agora a parte cinza direto no Minion. Essa cola círculo, ela é universal e é boa para colar tecido também. Aí eu enchi as perninhas e os bracinhos, vou encher um bracinho aqui. E na hora de encher, eu usei esse enchimento acrílico, é importante ajudar aqui com um objeto, de preferência, eu prefiro ir com a tesoura porque eu acho melhor. Para ajudar a manta a chegar até as pontas dos dedos. Cuidado para não furar o tecido. Termino de encher. Tem que fazer essa parte antes, porque como eu optei por costurar o bracinho antes de costurar o Minion inteiro, eu tenho que encher antes de costurar essas partes no corpo do Minion. Eu podia ter feito diferente. Podia ter costurado toda a parte da frente, toda a parte de trás, incluindo braços e pernas, e depois ter costurado ele inteiro, mas eu preferi fazer assim. Enchendo o pezinho. Aqui eu tô de novo com o Minion, a cola já secou.
posiciono o macacão. Posiciono aqui as duas partes do macacão, a parte da frente e a parte de trás. Posiciono os bracinhos. Aqui eu já vejo o ângulo que vai ficar o bracinho, isso é importante. Aqui, entre os dois macacões, eu vou posicionar as perninhas. E aqui eu alfinetei para facilitar o meu trabalho. Eu venho com a parte de trás também, já com a tira colada, e posiciono frente com frente. Eu vou alfinetar. Os alfinetes que estavam por baixo, eu tirei. Mas você pode deixar eles, contanto que deixe de um jeito que não vai atrapalhar na hora de costurar. Então, eu vou costurar toda a volta do minion. Aqui eu tô usando o ponto menorzinho da máquina, para ficar bem firme. Vou costurando toda a volta. Não posso esquecer de deixar uma abertura para desvirar o minion. Eu deixei a abertura na parte lateral da cabeça. Corto o excesso das tiras. Aqui eu tô com o minion desvirado, todo amassado. O tecido amassou bem na hora de desvirar, porque a abertura que eu deixei era pequena. Vou passar o tecido. Aqui eu já passei e já enchi bastante com o enchimento acrílico. Aqui a aberturinha que eu deixei para encher. Eu terminei de encher e tô fechando com pontinho invisível, um fechamento manual. E aqui eu já fechei, já colei as tiras com a cola círculo e coloquei um alfinetinho só para segurar a cola. Depois é importante retirar esses alfinetes, por favor. Aqui eu colei, depois eu vou pintar o olho e ficou assim. Aqui eu pintei o olho com tinta para tecido, pintei a boca, mas poderia ter bordado, e aqui eu coloquei os botões. Eu colei os botões. E ficou desse jeitinho o minion. O bolsinho. Olha como ficou o acabamento. O macacão ficou soltinho, como se estivesse vestindo mesmo o minion. E aqui, a parte de trás ficou desse jeito. Aqui eu coloquei a etiqueta do ateliê com transfer. Então, ficou desse jeito o minion. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Para acompanhar mais do meu trabalho, é só curtir a página do Facebook, facebook.com/ateliêpetecando. E vou deixar o link aqui do blog. E se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu passo o molde. Obrigada por assistir e até o próximo!